aqui, criar uma conta grátis, daí você tenta criar essa conta grátis. De fato, existe aí algumas limitações relativas a onde que ele pode estar rodando, tá? Se eu não me engano, ele vai rodar em alguns browsers, né? Alguns navegadores de internet. Produção aplicativo web. Não sei se ele tem aqui, mas eu acho que é o Chrome, o Firefox, né? O Chrome e o Firefox permite que você... Requisitos do sistema, deixa eu ver isso aqui. Eu acho que é o Chrome e o Firefox. Não, esse aqui é para todos os outros aí. Bom, deixa eu entrar no meu aqui, que eu acho que até lá dentro ele tem uma informação sobre isso. Eu vou colocar minha conta aqui. Vou avançar. Aí vou digitar minha senha. Aí vamos entrar aqui. Ele vai entrar na página do AutoCAD. Já entrou aqui na página do AutoCAD. Eu acho que é aqui nessa página aqui, que acho que tem algumas informações ali sobre o sistema operacional, né? Ele fala onde que ele roda aqui, deixa eu ver, ele vai falar que ele vai rodar no... Não sei se é exatamente aqui, mas de fato, tá aqui, ó. Ele roda... ele tem que rodar no Chrome 64 bits e no Mozilla Firefox 64 bits. Olha lá. Okay. Então, são esses dois aqui, tanto para Windows quanto para Mac, né? Okay. São esses navegadores que ele está rodando. Ok? Mas aí depois, pessoal, eu vou passar lá para ver como é que vocês conseguem baixar o AutoCAD estudantil, tá bom? Então, pessoal, nessa página aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma pasta de trabalho. Então, eu vou criar uma pastinha de trabalho, a expressão gráfica, e esse aqui são os trabalhos do roteiro 1, ok? Então, a expressão gráfica, roteiro 1. Abrir a nossa pasta lá. Eu estou aqui, ó, AutoCAD Web, Mobile, XPGraph Roteiro 1, e vou criar um novo desenho, New Drawing. Novo desenho. Aí eu vou dar um título para o meu desenho. Como a gente combinou lá, o meu nome, no caso, o nome de vocês. Tá? Eu vou colocar aqui o meu, porque eu sou o autor desse projeto. Cada um deve colocar o seu respectivo nome. Eu vou colocar lá Aleph, vai ser o nome, meu nome de guerra aí para os meus arquivos, o nome da disciplina, roteiro 1, exercício 1. Olha como é que eu coloquei o nome aí desse meu projetinho, né? Então, cada um coloca o seu nome, né? Eu coloquei Aleph porque meu nome é Alexandre Faria, então eu abreviei, porque Alexandre Faria fica muito grande, né? Aí eu coloquei Aleph, que é o meu nome, cada um coloca o seu respectivo nome, underline, XPGraph, underline, roteiro 1, underline, x1, porque é o exercício 1, e as unidades de medidas no sistema métrico. Okay? Vou dar um open aqui, ele vai carregar a página para criar esse meu primeiro desenho, né? A folha do projetinho aí do desenho, ok? E aí ele criou. Agora, pessoal, é importante que vocês estão vendo aqui, ó, tem o caminho do meu projeto, né? Ó, essa é a pasta XPGraph Roteiro 1, ok? Pasta XPGraph Roteiro 1 e o nome do meu projetinho. O nome do projeto é o nome do autor, a disciplina, roteiro 1, exercício 1, certo? Se eu fizer desse jeito, eu consigo identificar todos os meus projetos. Eu sei quem é o autor, eu sei qual é a disciplina,
eu sei relativo a qual roteiro de prática e qual é o exercício. Então, não tem como eu me perder nos meus arquivos. Eles sempre ficam bem identificados. Okay? Bom, aí uma coisa que... Vamos colocar isso aqui para cima. Né? Então, uma coisa que eu devo estar verificando aí, primeira coisa, vamos lá. As ferramentas de precisão. O Snap, o Track e Polar. Estão ligadas aqui, ok? Configuração do Snap. Configuração do Snap, eu vejo que está ligado lá endpoint, midpoint, intersecção, centro de circunferência, ok? Então, aqui embaixo, eu cliquei lá no Snap e eu vejo que aquelas ferramentas estão ligadas. Por enquanto, vamos deixar essas. Também o OTrack, que faz o traqueamento aí das entidades, está ligado. E aqui no Polar, por padrão, se eu não me engano, ele vem 90, tá? Mas eu não quero 90, vou deixar ligado aqui o 30. Deixei ligado o 30. Tá? Então, olhar aqui, ó, tá ligado lá no Polar 30, o OTrack está ligado, e aqui no Snap, além de estar ligado, também eu estou verificando que endpoint, midpoint, interseção, né, e centro de circunferência estão ligados. Por enquanto, eu vou deixar esses, ok? O extension também pode deixar ligado a princípio, não precisaria, mas a gente vai deixar aqui, ok? Então, ficaram ligadas essas ferramentas aí nas ferramentas de precisão. Outra coisa que a gente precisa verificar, né, são as configurações. Então, eu vou aqui no Settings. Se a sua versão tiver em português, você vai colocar underline Settings. E aí eu vou verificar aqui nos Settings algumas coisas. Bom, vamos passar aqui rapidinho. Preferência, bom, aqui é só ambiente. Veja, pessoal. Professor, com licença. Pode falar. Como que seleciona o track? No meu está selecionado o rasto BJ. Eu acho que é só ligar ou desligar isso aqui, talvez. Eu acho que é a mesma coisa, só muda o nome. É só ligar. O meu tá assim também. Tá bom. É porque provavelmente vocês devem estar com a versão em português. Em português, isso. Isso, então, inclusive isso, né? Ó, se quiser passar para a versão em inglês, Settings, digita Settings ali, se eu não me engano, e aí, aí você vai assim, mas no meu Settings não aparece. Se não aparecer, você coloca underline, vou até aumentar o foco aqui, ó, underline, certo? Eu dou lá um Shift e tracinho ali do lado do mais no teclado, underline Settings, ok? E aí ele abre essa janela aqui para mim, tá? Então, nessa janela, eu tenho aí algumas configurações, ó. O meu eu passei para inglês, tá, pessoal? Okay? Eu passei para inglês, é claro que ele só muda a linguagem, tá escrito aqui, ó, quando você fecha e abre o aplicativo novamente. Daí é que ele vai mudar a linguagem, tá? Mas se não quiser também não tem problema, ok? Não tem grilo daí. Okay? Aqui o tracking são aquelas configurações que a gente tinha visto ali na área de trabalho. O Snap, né? Endpoint, midpoint, extension, center. As unidades, aí aqui eu preciso setar a precisão. A minha precisão aqui está para 4 casas decimais. 4 casas decimais, eu não quero 4 casas decimais, não. Eu vou usar 2 casas decimais, né, para dimensão linear, ou seja, tamanho de segmento, tamanho de raio ou diâmetro de circunferência. E a precisão aqui, o ângulo, está sem nenhuma precisão. Eu também vou deixar com 2 casas decimais. Okay? E é isso. São essas 4 configurações importantes que a gente precisa fazer nesse primeiro momento. Vou dar um OK aqui. Ok. Pessoal, essa aula está sendo gravada, tá? Então, eu estou passando aqui, né? E, obviamente, depois vocês vão poder acessar isso aí, não tem problema nenhum, vai acessar isso na aula que vai ficar gravada lá no Teams, ok? Bom,
Vamos ver outra coisa importante, né? Então, olha só, já fizemos aí a configuração, vimos configuração para salvar o arquivo, vimos a configuração aí das ferramentas de precisão, como estava lá no nosso roteiro, e agora a gente vai criar um layer. Vamos criar um layer para poder criar uma camada de desenho. Veja que aqui em Layers, você pode vir aqui, nesse botãozinho do lado, Layers, ok? Né? Por enquanto, e pode verificar quais layers existem aqui, né? Eu só tenho 2 layers, o layer 0 e o layer Def Points. Nós não usamos esses layers, tá, pessoal? Esses layers aí, eles ficam reservados, a gente não vai utilizar. Eu preciso criar um novo layer. Então, eu vou vir aqui, posso tanto clicar em layer aqui, quanto digitar na linha de comando, eu posso digitar underline layer. E vou dar um enter. Aí ele vai mudar ali, aqui do ladinho, ó, ele mudou para layer, tá? É a mesma coisa que se eu clicasse aqui. E aí, pessoal, eu preciso criar um novo layer. Hoje eu vou criar somente um layer, tá? Vou criar um layer. E se eu estou criando um layer, eu preciso dar um nome para esse layer. Vamos dar um nome para esse layer aqui. Linha sólida, por exemplo. Letra minúscula, tudo. Linha sólida. Okay? Vou deixar setado esse meu layer aqui. Vamos ver, ele está com a cor padrão. Aí eu poderia mudar a cor aqui, sei lá, vou deixar para amarelo, né? Fazer os desenhos no amarelo aqui. Né? O tipo de linha vai ser contínua mesmo. Tá? A gente tem vários tipos aqui, por enquanto, a gente vai utilizar a linha contínua, que né, é linha sólida, né? E a largura da linha está padrão aqui, a gente também... Opa, deixa eu só mudar para o layer, né? Layer linha sólida, né? Tem que estar acesinho ele aqui, e eu quero que ele fique... não, ele não vai ficar nem fechado, também vai ficar do jeito que está aqui, não preciso nem fechar ele, nenhum deles. Linha sólida, linha contínua e o padrão, ok? Não vamos mexer em nada aqui. Então vai ficar a linha contínua e a linha sólida. E aí veja que quando eu seleciono aqui, ó, ele muda também o layer aqui, ó. Selecionei Def Points, foi para Def Points ali, ok? Cliquei aqui, ó, no 0, foi para o 0 ali. Cliquei em linha sólida, agora o layer é linha sólida. O que quer dizer isso? Quer dizer que qualquer desenho que eu faça agora vai ter esse tipo de linha, ok? Que vai ser uma linha amarela, ok? Então, pessoal, vamos, primeira coisa aí, ó, alguma coisa aqui sobre como manipular a área de modelagem, né? Se você quiser arrastar a área de modelagem, clica com o botão do meio do mouse, vira uma mãozinha. Daí você pode arrastar a área de trabalho. Se você quiser dar um zoom, você mexe a rodinha do mouse. Né? E aí você vai dar um zoom na área de trabalho, ok? Bom, se você perder tudo que você está fazendo e sumir, você pode vir aqui, ó, que ele vai mostrar tudo que está desenhado. Por enquanto não tem nada desenhado, né? Então a gente não vai maximizar nada, ok? Bom, pessoal, agora a gente já está lá no layer linha sólida e nós vamos, de fato, começar a desenhar. Olhando para o nosso projeto, vamos ver esse meu projetinho aqui, ó. O que eu tenho? Eu tenho simplesmente... Deixa eu só... Aí, desfez tudo que eu tinha feito. Eu tenho o quê? Né? Eu tenho uma figura que, se eu olhar bem, é constituído por retas. Né? Então, eu tenho retas. Opa, vou uma canetinha aqui, riscar um pouco mais grosso aqui. Eu tenho retas. Né? Então, eu tenho aqui, ó, tenho uma reta aqui. Né? Tem uma outra reta aqui. Okay? Tem uma outra reta aqui. Né? Eu tenho essas retas. Ok? E isso já me diz alguma coisa sobre a estrutura do meu desenho. Né? De alguma maneira, escondido, também eu tenho uma outra retinha aqui, ó, até mudar a cor aqui, que é essa daqui. Ó. Eu tenho uma outra reta aqui e uma outra reta aqui.
E isso me dá uma estrutura bastante interessante aí da minha figura, né? Dessa minha forma, ok? Além dessas retas, né? Cujos tamanhos e distâncias estão dadas aqui, né? Por meio desses valores, ok? Eu também tenho outras coisas. Eu tenho outra coisa que está aparecendo aí, que são circunferências e arcos de circunferência. Neste ponto aqui, nesse meu ponto, eu tenho uma circunferência de diâmetro 20. Aqui nesse outro ponto da reta em verde, eu tenho também uma circunferência de diâmetro 20. E, além disso, eu vou ter mais uma outra circunferência, vamos pegar aqui uma outra cor, vou pegar aqui o azul, que tem neste mesmo ponto, eu tenho o centro de um arco de circunferência, cujo diâmetro é 40 agora, e neste ponto também eu vou ter um outro arco de circunferência, cujo diâmetro é 40, ok? Bom, pessoal, com base aí na observação, né, dessas entidades que estão aparecendo, né, eu também me preocupo em verificar, né, os valores que estão associados a essas entidades, né, 40, 60, né, são tamanhos de segmentos, tamanhos do diâmetro, né, tamanho de segmento, distância entre duas retas, né? Tem uma distância entre duas retas aqui que é de 40, ok? A gente também pode perceber aí na nossa discussão que toda essa figura aqui, na verdade, é um retângulo. Tudo isso aqui eu tenho como sendo um retângulo. Então, eu vou identificando uma série de propriedades na minha forma, né? E, finalmente, como já foi dito antes, eu tenho também propriedades aqui de simetria. Okay? Vamos pegar uma outra cor aqui. Eu tenho propriedade de simetria. Por exemplo, eu posso traçar aqui, ó, né, uma reta que me dá uma simetria lateral, né, uma simetria aí lateral, aonde me diz que o que está desse lado é igual desse lado. E aqui também eu tenho uma outra simetria, né? Posso cortar essa minha figura aqui, ó, por essa reta, né? E isso me diz que eu tenho uma outra simetria bilateral aqui, ok? Esses eixos, né, de simetria, né, são eixos importantes também, né? Podem ser consideradas linhas de centro, né? Eixos de simetrias da figura, ok? Então, pessoal, com base nisso aqui, é que vai ser feito ali a construção do nosso trabalho. A gente pode trabalhar com várias estratégias. Eu vou levar em consideração o seguinte, tá? Eu vou começar desenhando um retângulo de 60 por 40, 60 por 40, ok? Um retângulo de 60 por 40. Depois, retângulo de 60 por 40. Depois, vou construir arcos de circunferência com centro no ponto médio das laterais em verde desses retângulos. E em cada um desses pontos eu vou construir duas circunferências, né? Nesse ponto aqui eu construo duas circunferências. Uma maior, que vai ter diâmetro 20, diâmetro 20 equivale a raio 10, e eu vou ter uma outra circunferência aqui, que vai ter a metade desse diâmetro, ok? Vai ser uma circunferência aí com diâmetro 10, o raio 5, ok? Que acho que não está indicado aqui, por uma falha minha, né? Mas vamos colocar aqui. Esse aqui vai ter diâmetro, vamos fazer o símbolozinho do diâmetro ali, diâmetro 10. O que equivale a dizer que o raio vai ser igual... Opa, desculpa, só falei uma bobagem aqui. Desculpa. Esse aqui é diâmetro 20, que equivale a raio 10. Né? E esse aqui, está indicado aqui, né? E esse aqui tem diâmetro 40
o que equivale a dizer que o raio é 20. Ok? Então tá, com base nisso aí, agora a gente vai fazer a nossa construção. Vamos lá, agora voltar aqui para o AutoCAD. E aí eu já estou lá com o meu layer pronto. Vou começar trabalhando com uma ferramenta para construir segmento de reta. Então eu vou colocar lá, underline, line. 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 Então, line, na versão em português você pode até escrever linha, né? Line. E aí eu vou construir, então, vou clicar em um ponto qualquer, nesse momento, clico num ponto qualquer, e aí aponto numa direção, opa, que ele está construindo uma X-line aqui, é só line, né? Line. Clico num ponto, aponto numa direção aqui horizontal, né, equivalendo aí a 0 grau, e digito o valor do segmento, que lá no nosso projeto é de 60. 60. Agora eu vou apontar para a direção vertical, para baixo, equivale aí a um ângulo de 270 graus, né, e vou digitar aí o tamanho desse segmento, que é 40. Nem saio da ferramenta, ó. Vou apontar agora na outra direção. Você vê que ele vai dar uma fixada aqui, ó, no 180, ele tem um snap de direção, fixou ali no 180 graus, direção horizontal agora para a esquerda, 60 graus, porque eu estou construindo um retângulo, 60 graus, 60 unidades. E aí, das duas, uma. Ou eu aponto para cima e digito o tamanho do segmento, que seria 40, por exemplo, ou simplesmente agora eu vou procurar o endpoint desse segmento. Eu vou chegar lá perto dele, ó, vou chegar lá perto, ele vai acender um verdinho ali na ponta, ó, acendeu o verdinho, endpoint, extremidade de segmento. Posso clicar direto nele. E aí, vou dar um ESC lá no teclado, né? Tecla ESC, para sair da ferramenta. E aí está pronto o nosso retângulo, ok? É um retângulo que tem 60 por 40, ok? Bom, pessoal, agora eu vou construir aquelas circunferências. As circunferências eu vou construir com a ferramenta de circunferência, que é Circle, ou Circle, tá? O atalho é a letra C, também funciona. Aí vou dar um Enter, e agora eu estou pronto para construir a circunferência. Veja qual que é a primeira coisa que esse comando pede. Olha ali, ó. Especifique o centro da circunferência. Lembra que eu falei, né? Lá na circunferência, tem o centro da circunferência, que é um ponto bem importante, e no AutoCAD, ele está utilizando as propriedades geométricas para poder construir essa circunferência, ok? Então, eu vou precisar dizer aonde que é o centro. Como aquelas circunferências elas estão centradas num ponto especial desse segmento, e lá no AutoCAD, aqui no Snap, eu já deixei ligado o midpoint, ou seja, o ponto médio, ele está ligado. O AutoCAD automaticamente vai identificar o ponto médio do segmento para mim, que é aqui, ó, nesse triângulozinho. E aí, quando eu chego ali perto, ele acende aquela luzinha ali, o triângulozinho, ele puxa o cursor para ali, ó. Quando eu vou chegando perto, ele puxa para lá. Ele tem um ímã, que é o snap. E aí eu clico nesse ponto e arrasto. Vou construir essa primeira circunferência. Vou até lá o endpoint. Ele puxou, ó, ele vai chegando, quando eu vou chegando pertinho ali, quando eu chego perto da extremidade, ele já, ó, ele atrai o cursor para aquele ponto que é o endpoint. Clico e está feito. A mesma coisa do outro lado. Vou dar lá, ó, underline, circle, circunferência. De novo, ele está pedindo aqui, ó, o centro da circunferência. Como o nosso midpoint está ligado, então eu aproveito que está o midpoint ligado,
eu já vou direto no midpoint lá, porque eu sei que a circunferência está centrada nesse segmento aqui. Clico e arrasto. Pronto. Aí eu já tenho as duas circunferências daquela extremidade. Só que lá no desenho, a gente vai ver, não tem uma circunferência inteira, né? Ó. Ela só o azulzinho aqui e o azulzinho desse lado. Eu não tenho o azulzinho aqui, eu só quero, então, metade da circunferência. Então, eu tenho que cortar aquela circunferência que foi deixada ali. Como é que eu vou cortar a circunferência? Eu vou usar uma ferramenta que é a ferramenta de tesoura, que é a ferramenta Trim. Então, inicialmente eu vou selecionar, clicar com o botão, segurar e arrastar uma caixa de seleção para esse meu desenho. Veja que tudo ficou selecionado, veja que todo ele está realçado, está aceso. E aqui na minha linha de comando eu vou dar underline e escrever trim, que é a tesoura, né? Também, se você não quiser fazer isso, você pode vir aqui, né, ó, no Modify, e tem a ferramentinha ali, ó, trim, ok? E aí eu vou selecionar tudo. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, que fez uma seleção que eu não queria. Vamos selecionar as coisas todas, a selecionada. Para selecionar, clico e arrasto, segurando o botão, e aí solto o botão, do botão direito, do botão esquerdo do mouse, né? Clico, botão esquerdo, arrasto, ele seleciona, e aí ou eu venho aqui nesse botãozinho do Trim, ou eu digito o nome da ferramenta, Trim, e aí eu vou cortar. Quem? Eu vou cortar isso aqui, que eu não quero. Isso aqui tem que sair fora. Corta. Eu vou chegar perto, ó, ele já até desaparece. Ó. Corta. Com o botão, você clica nele, ele corta. Muito bem. E aí eu já cortei aquela circunferência que eu não precisava. Ok? E agora eu vou fazer as outras duas circunferências. Né? São as minhas circunferências que estão aqui, ó, em laranja. Tenho essa circunferência e essa circunferência em laranja. Ok? Então, para fazer essas circunferências em laranja, né, deixa eu só ver aqui qual que é mesmo a medida dessa circunferência em laranja. A diâmetro 20. Se o diâmetro é 20, o raio é 10. Okay? No AutoCAD, você pode escolher tanto inserir o diâmetro quanto o raio. Por padrão, é o raio, como a gente vai ver. Então, olha só. De novo, vou construir duas circunferências. Então, vamos digitar lá o comando para circunferência, é Shift, vamos lá, underline, circunferência, aí eu escolho qual que é o centro da circunferência ali, o mesmo centro daquelas duas maiores, cliquei, e aí, pessoal, veja que aqui embaixo, ó, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, ó, olha o que ele está pedindo agora, especifique o raio. Ou, se você quiser, o diâmetro, ok? Especifique o raio. Vou fazer primeiro especificando o raio. Tá? Então, para dizer qual que é o raio aqui, deixa eu só agora dar um zoom aqui para aumentar meu desenho. Tá? Qual que é o raio? Bom, o raio é 10. Então, eu só vou digitar 10. 10. Digito 10, dou um Enter. Está aí a circunferência de raio 10 ou, de forma equivalente, diâmetro 20. Agora, do outro lado, eu vou construir uma circunferência, mas ao invés de digitar o raio, eu vou querer digitar o diâmetro. Então, vamos ver como é que faz isso. Então, vamos lá. O comando para circunferência, Enter. Clico no ponto médio, que é o centro. E agora, se eu quiser digitar o diâmetro, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que digitar D, Enter, e veja que mudou aqui, ó. Agora não é mais especifique o raio, agora é especifique o diâmetro. E aí o diâmetro, mas qual que é o diâmetro? Bom, se o raio é 10, o diâmetro é 20. Diâmetro 20. Ok? E aí, praticamente, né, quase que já estamos terminando nossa modelagem. É bom notar que na nossa figura aqui, né, eu também tenho uma reta que passa aqui, ó,
que vai desse ponto médio até esse ponto médio, ok? Então, vamos pegar aqui e construir um segmento de reta por meio do comando line, comando de linha. E aí eu vou clicar no ponto médio aqui, clicar, vou puxar aqui a minha retinha, ó, ele já vem mais ou menos aqui na direção 270 graus até o outro ponto médio. Ó, ele meio que o midpoint ali, ele já atraiu o cursor, eu já posso clicar, está feito nosso primeiro modelo, certo? Agora vamos ver aqui, deixa eu só tirar esse monte de desenho que eu fiz aqui, para dar uma conferida se está tudo certo mesmo. Vamos apagar todas essas coisinhas que eu fiz aqui. Aí, ok? Muito bem. Olha só, embora tenha aqui uma linha de centro, indicando centro de circunferência e simetria aqui para essa minha peça, a rigor eu não tenho linha sólida aqui e nem aqui, certo? Eu não tenho essas linhas sólidas. Muito bem, se eu não tenho essas linhas sólidas, então no projeto, linha com linha sólida, eu não posso ter essas retas aqui. Então, simplesmente o que eu vou fazer é apagar isto aqui, vou selecionar e deletar. E aqui também eu vou selecionar ele, posso fazer tanto a seleção quanto com caixa, quanto só clicar nele para selecionar. O importante é verificar se ele está realçado e deletar, ok? E aí, muito bem, está feito aí o nosso primeiro projeto, um projeto bem simples, ok? Ainda não vamos fazer o dimensionamento dele, né? Eu tinha até previsto aí para fazer o dimensionamento dele, ok? Mas ainda não vamos fazer o dimensionamento dele, ok? O dimensionamento é feito também muito parecido com o que a gente faz lá no AutoCAD, ok? Aí só vai ter que tomar cuidado, porque tem que fazer algumas configurações relativas à propriedade desse layer. Então, aqui, ó, eu estou com o layer linha sólida selecionado, e eu venho aqui em propriedades, e aí eu tenho que configurar as propriedades do layer, onde vai acontecer o dimensionamento. E, a rigor, eu deveria criar um layer para o dimensionamento. Eu deveria criar um novo layer, colocar lá, sei lá, dimensionamento, né? Ou cotas, vamos colocar cotas. Cotas, vou mudar a cor, deixar azulzinho aí para as cotas, ok? Selecionar cotas. A linha pode ser contínua, mas eu tenho algumas propriedades que têm que ser configuradas em relação às linhas desta cota, ok? E aqui em propriedades de linha de cota, eu vou, aqui é by layer, pode deixar by layer, né? O layer vai ficar em azulzinho para cotas, que são, por exemplo, né? O tipo de dimensionamento, veja que eu estou aqui, ó, com arquitetônico 125, tá? Eu posso escolher entre arquitetônico e mecânico, tá? Mas 125 é muito, tá? Para esse meu projeto aqui, onde eu tenho 60 milímetros aqui, né? Então, 60 milímetros, se eu colocar lá no ARC 125, o meu dimensionamento vai ficar gigantesco, né? Então, eu vou usar por padrão, posso usar tanto o arquitetônico ARC 22.5, quanto o MEC de mecânico 2.5. Qualquer um dos dois podem ser utilizados, né? Professor, Pode falar. Quando eu tento especificar o raio, a circunferência não fica no desenho. O que será que está acontecendo? Você consegue compartilhar sua tela com a gente? Consigo, deixa eu ver aqui. Então, deixa eu só um minuto, por favor. Aqui, pode ser, pode ser. Eu só vou Pode continuar, fechar professor. isso aqui, tá, pessoal? E aqui é a mesma coisa, tá? Ó, eu tenho também aí o estilo de texto, e aqui também, para esse meu objeto, tem uma dimensão relativamente pequena, 60 milímetros aqui, né? Um dimensionamento que vai ser feito, por exemplo, em relação a esse segmento, eu não posso deixar simplex 100. Vou ter que colocar lá simplex 2.5, tá? E aí também eu tenho algumas características relativas as setinhas, né, que vão ser criadas, tá bom? Mas aqui, isso a gente vai falar na semana que vem,
só para ficar já atento aí, né? Na hora de fazer o dimensionamento, eu tenho que tomar alguns cuidados aqui, mas são os mesmos cuidados que a gente toma quando a gente vai fazer no desktop, lá no AutoCAD Desktop, beleza? Bom, deixa eu só salvar o meu projeto aqui. Vamos salvar o projeto, ele já está salvando, já salvou. Está salvando ainda, está ali save. Olha lá, foi salvo o projeto. Okay? Posso salvar com um nome diferente também, se eu quiser. Okay? E aí aqui eu posso sair, né? Posso tanto voltar para a minha pasta, quanto voltar para o meu vamos dizer assim, né? O meu gerenciador de arquivos, né? Lá no próprio AutoCAD Web. Okay? Então eu posso vir para cá, ó, e lá na minha pasta Xpgraph Roteiro 1, eu vou ter o meu projetinho feito ali.